Ângela, uma jovem mulher, sofreu um terrível acidente que interrompeu todos os seus planos. Quando ela mais precisou contar com o apoio de seu marido Michael, ele a abandonou de maneira revoltante. Ângela era amiga de Susan desde a infância. Elas estudaram juntas a vida inteira e cresceram no mesmo bairro. As amigas inseparáveis se formaram na mesma faculdade e até conseguiram empregos na mesma empresa. Um dia, as duas amigas foram a uma boate para relaxar. Elas estavam bebendo coquetel e discutindo sobre seus últimos relacionamentos fracassados. De repente, um cara aparece diante das meninas e faz um brinde com Ângela. Ela ficou confusa no início, mas passou a noite toda conversando com ele. O relacionamento com o homem, que se chamava Michael, desenvolveu-se rapidamente e 6 meses depois, ele pediu a mulher em casamento. Ângela ficou surpresa, mas ela realmente gostava dele. Michael era bonito e charmoso. Além do mais, era simpático e se dava muito bem com sua família. Depois de pesar todos os prós e contras e ouvir os conselhos de suas amigas, Ângela concordou e disse sim para o seu futuro marido. Para o casamento, eles convidaram apenas alguns amigos de Michael, sua mãe e melhor amiga de Ângela. E 1 ano depois, eles tiveram uma filha maravilhosa. O tempo passou e Ângela estava feliz por ter uma vida que considerava perfeita. Ela tinha uma filha amada e um marido maravilhoso, um bom emprego com perspectivas de crescimento e muitos planos de vida. Porém, ela não poderia ter imaginado que tudo acabaria em um simples instante. Ângela estava com pressa de chegar em casa naquele dia. Nada de especial, só um monte de coisas para fazer. Havia uma chuva terrível e o carro de Ângela estava quebrado. Então, a mulher pegou o guarda-chuva e resolveu ir para casa a pé, já que ficava apenas algumas ruas de distância. Mas a rua molhada e seu salto alto fizeram com que a mulher sofresse um tombo, que a princípio pareceu simples. Ela caiu desacordada e foi socorrida por pedestres que passavam pelo local. Ângela voltou a si somente na unidade de terapia intensiva. Ela passou por 2 cirurgias e terapia prolongada no hospital e só então teve alta para casa. Entretanto, Ângela estava acamada e não conseguia nem se sentar. Alguns dias depois, a mulher recebeu a terrível notícia de que iria ter que ficar em uma cadeira de rodas. Sua filha não tinha nem 3 anos na época e sua sogra a levava para ver Ângela todos os dias, que ia acompanhada de sua melhor amiga Susan. Logo, a mulher começou a notar como sua amiga estava trocando alguns olhares estranhos com seu marido. Além disso, Susan, quando costumava ir para a cozinha, percebia que Michael a seguia, tendo um comportamento muito suspeito. Ângela os observou e, para o seu horror, ela entendeu claramente o que estava acontecendo. Ela não queria acreditar, mas estava paralisada e não cega. Às lágrimas, Ângela pediu a Susan que não viesse mais à sua casa, mas a sua amiga apenas gargalhou de sua cara. Depois de alguns meses, Ângela se sentia um pouco melhor. Susan continuou a vir todos os dias, mas ela e Michael apenas ocasionalmente iam ao quarto de Ângela. E à noite, o homem sempre acompanhava Susan em casa. Eles nem tentavam mais esconder seu relacionamento. Então, Michael contratou uma enfermeira particular para Ângela e ele começou a passar quase todo o tempo na casa de Susan. Naquela época, Ângela podia sentar-se com segurança e se mover em uma cadeira de rodas. Michael raramente trazia sua filha para ver Ângela e a mulher sofria muito com isso. Antes de sair, a menina sempre chorava e não queria voltar para a casa de sua avó. Ela queria estar com sua mãe, de quem ela sentia muita falta. Michael aparecia em casa com menos frequência e logo chegou o dia em que ele anunciou sua intenção de partir para sempre, e fez isso de uma forma cruel. Na despedida, ele disse palavras duras para sua esposa: "Eu tenho toda a minha vida pela frente, ao contrário de você, que só precisa esperar pela morte em uma cadeira de rodas." Depois dessas palavras, a mulher demorou muito para recobrar a razão. Ela chorava de raiva e tristeza. A jovem mulher realmente às vezes pensava do porquê ainda deveria viver, mas em tais momentos ela era salva ao pensar em sua filha, e foi a única coisa que a impediu de fazer uma coisa terrível. Michael pediu o divórcio e Ângela ficou tão deprimida com tudo o que aconteceu que humildemente concordou e assinou todos os papéis. Ela apenas queria vê-lo longe de sua vida. Porém, isso era algo difícil, já que sua sogra, toda vez que vinha trazer sua neta, deixava escapar o quão bem Michael e Susan estavam, dando a entender que eles faziam um casal perfeito. No dia em que a tragédia que abalou a vida da mulher completou 1 ano, ela não conseguiu se controlar e chorou o dia inteiro, lembrando de como era feliz e sua vida era perfeita. Em seguida, respirou fundo várias vezes, conforme a psicóloga a ensinou. Ela realmente não acreditava em todas essas
coisas psicológicas, mas seguiu o que foi recomendado sem muita expectativa. Entretanto, ela mal sabia o que o destino aguardava para ela. Depois de organizar seus pensamentos, Angela se levantou, lavou o rosto, se vestiu e decidiu dar um passeio matinal no parque, parando no supermercado. Ela raramente saía e, na maioria das vezes, pedia tudo em casa. Já no supermercado, a mulher esbarrou em um homem. Sua figura alta parecia familiar para Angela. Ela olhou mais de perto. Um rosto jovem, com olhos cansados e cabelos loiros. E enquanto ela tentava se lembrar se conhecia o misterioso homem, ele a chamou pelo nome. Era Scott, seu ex-chefe. Ele sempre foi excessivamente rígido e exigente com a equipe, mas o pior de tudo é que ele sempre foi motivo de piada de Angela e sua amiga Susan. Elas faziam piadas com o fato de que ele morava com sua mãe e que, pelo que sabiam, ele não estava namorando com ninguém há anos. Angela ficou envergonhada com as memórias horríveis, mas Scott, ao observar a situação de sua ex-funcionária, parou e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para ajudá-la. O homem olhou seriamente nos olhos de Angela, mas havia sinceridade e calor em sua voz. Angela sussurrou que ela estava indo às compras. Então, o homem disse que iria ajudá-la. A própria Angela não entendeu porque ela concordou com a cabeça. Talvez tenha feito por uma vontade de seu subconsciente, de que de alguma forma buscava alguém para conversar. Scott comprou tudo o que ela precisava e a ajudou a levar tudo para casa. Antes que Angela tivesse a chance de perceber, ele separou a comida e começou a preparar o jantar. Era óbvio que ele gostava de cozinhar. Fazia com imensa paixão e alegria em seu rosto, como se fosse seu hobby favorito. O jantar estava incrivelmente delicioso e, pela primeira vez nos últimos meses, Angela comeu com apetite. No final do jantar, Scott pegou a mão de Angela, olhou atentamente em seus olhos e disse-lhe que tudo ficaria bem. Antes do homem ir para casa, ele disse que no dia seguinte viria vê-la. Dito e feito. No dia seguinte, Scott veio e trouxe sacolas cheias de comida e frutas. Angela já havia esquecido a última vez em que se mimou com tais coisas. Depois do jantar, eles conversaram um pouco e a mulher descobriu que a mãe de Scott havia morrido há cerca de 1 ano. 5 anos antes, ela estava muito doente e por todo esse tempo, seu filho cuidou dela. Angela ficou muito envergonhada de todas as suas palavras e piadas para seu ex-chefe no passado. As semanas passaram e Scott começou a vir todos os dias visitar a mulher. Angela, de repente, começou a se preocupar com sua aparência. Ela penteava o cabelo com mais cuidado, gastava mais tempo escolhendo roupas e até comprou maquiagem nova. A própria Angela não entendia como de forma fácil e rápida se apegou a este homem. Ele trazia flores constantemente e a ajudava em casa com tarefas diversas. Várias vezes, enquanto caminhavam juntos no parque, Scott falou sobre sua vida. Acontece que ele tinha uma noiva com quem ele namorou por muito tempo e iam até mesmo se casar, mas de repente sua mãe ficou gravemente doente e ele resolveu que ela deveria se mudar para morar com ele. Mas aquilo era demais para sua noiva. Ela queria uma vida tranquila e o deixou por outro homem pouco antes do casamento. Faziam cerca de 2 meses desde que Angela estava saindo com Scott, mas ela não podia mais imaginar sua vida sem ele. Certa manhã, ao fazer exercícios, ela deixou cair acidentalmente um peso na ponta dos pés e, para sua surpresa, ela sentiu uma leve dor. Ela mal podia acreditar e estava impaciente para compartilhar a notícia com Scott, pois pela primeira vez em muito tempo ela havia sentido algo em suas pernas. Quando o homem veio, Angela não teve tempo de falar nada, porque ele estava muito sério e disse que deveriam ter uma conversa importante urgentemente. Angela estava congelada com o pensamento de que ele provavelmente tinha vindo para terminar tudo e se despedir. Porém, Scott de repente tirou uma caixa com um anel de seu bolso e pediu sua mão em casamento, dizendo palavras lindas. A mulher não esperava tal reviravolta. Scott admitiu que gostou de Angela assim que ela começou a trabalhar para ele, mas com tudo o que estava acontecendo em sua vida, simplesmente não tinha tempo para ter um relacionamento. Além disso, ela era casada. Depois do pedido, Angela ainda estava em choque, mas disse que só poderia dizer sim. E então, ela disse que tinha novidades para Scott. Ela contou a ele como havia sentido dor, o que significava que ela estava se recuperando lentamente e que poderia ser capaz de andar um dia. Não demorou muito para que o casamento dos dois acontecesse e com direito a uma grande festa. Angela havia se apaixonado pelo homem como nunca amou ninguém. Ela entendeu o verdadeiro significado de um relacionamento apenas com ele. Scott a ajudou sem esperar ou exigir nada em troca. O homem estava mais feliz do que nunca em sua vida. Ele encontrou uma clínica que usava técnicas de recuperação avançadas. Com isso, foram 6 meses de trabalho árduo e procedimentos dolorosos. Angela mal conseguia suportar a tensão na clínica, mas
Scott estava sempre lá e pensar em sua filha não a deixava relaxar, se esforçando cada vez mais. Ela queria muito vencer, especialmente agora, quando a esperança por um futuro melhor surgia. E assim, chegou o tão esperado dia em que se pôs de pé. Angela caminhava pela estreita rua, apoiada em sua bengala. Doía, mas a mulher estava contente por poder sentir novamente a firmeza do solo. Ela resolveu fazer uma surpresa para sua filha e foi buscá-la no colégio. Quando viu sua mãe, a menina se libertou dos braços de sua avó e correu em sua direção. Elas se abraçaram com força e lágrimas de alegria rolaram das duas. 2 anos se passaram e muita coisa mudou. Scott largou o emprego e abriu um pequeno restaurante familiar, seguindo seu verdadeiro sonho. Um dia, Angela estava limpando a casa quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e, para sua surpresa, lá estava seu ex-marido e ele parecia bastante miserável. O homem cheirava bebida e começou a reclamar da vida. Disse que Susan o expulsou de casa e que ele teve que viver com sua mãe, que constantemente o importunava. Ele então começou a se desculpar, pediu que ela voltasse, principalmente porque eles tinham uma filha juntos. Ele nem ficou com vergonha de Angela já estar casada, mas a firme mulher não quis ouvir mais suas palavras. Ela disse que estava feliz com um homem fiel e confiável e que Michael, seu ex-marido, nunca mais deveria aparecer em sua vida. Quando ela fechou a porta atrás dele, ela se lembrou de suas palavras quando a deixou doente e pensou que a vida é como um bumerangue. Naquela mesma noite, Angela contou uma boa notícia para seu marido e filha, que sua família teria um novo bebê. Se você gostou dessa história e da atitude de Angela, por favor deixa um like no vídeo, e essa história que está aparecendo aí na tela provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.